quero ser o dono da verdade e tem subida. Correr subindo, você concorda? Como é que você aguenta e tem subida? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual a melhor estratégia de treinos para você ficar bom nas subidas? Vai participar de uma prova que tem subida? Ou você treina numa região que você sempre pega a subida? Como é que você fica bom nas subidas? Como é que seu pace melhora nas subidas? Como é que seu desempenho melhora nas subidas? Como é que você aguenta correr subindo sem precisar parar no meio para caminhar? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Bicudo, eu sou profissional de educação física, sou especialista em corrida de rua e também sou criador do programa Bora Correr. Toda semana tem vídeos novos aqui no meu canal do YouTube para você. Então, se você não é inscrito, cara, já se inscreve no canal, já ativa as notificações para toda semana você ficar sabendo dos vídeos novos, ficar por dentro do conteúdo sobre corrida, treinamento, exercício. Eu tô aqui para isso. Bom, vamos lá. Como é que a gente melhora nas subidas? Deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente no mundo da corrida que defende uma linha de pensamento, tem gente que defende outra. Então, o que eu vou falar para você é o que eu acredito, é o que eu estudo, é o que faz sentido cientificamente e fisiologicamente para mim. Rodrigo, você é o dono da verdade? Você acha que eu sou o dono da verdade? Lógico que não. Ninguém é dono da verdade. Então, eu vou te passar esse conceito com o meu viés de muitos anos de prática, de professor, de mais de 8 anos com assessoria, de mais de... Cara, a gente tem quase 10 mil alunos nesses 8 anos de programa Bora Correr no Brasil inteiro, em mais de 30 países. Então, a gente sabe um pouquinho sobre corrida. Eu sei tudo sobre corrida? Não. Eu sou o dono da verdade? Não. Mas eu acredito muito em duas coisas. Que o corredor, ele precisa, ele pode, ele merece melhorar o desempenho dele, ter uma experiência melhor com a corrida, mas com um detalhe super importante, que ele não se machuque. Então a minha missão aqui é te ajudar com que você consiga evoluir nos treinos, consiga ter uma performance melhor nas subidas, sem o risco de se machucar. O que eu já vi, você já deve ter visto também, muitas pessoas ensinando como treinar na subida. Treinos, por exemplo, de tiro em rampa, famoso treino de rampa. Você pega lá uma subida, eu não indico fazer isso, eu vou falar o que eu já vi por aí. Tem uma rua, uma subida lá, uma ladeira, pessoal, os gaúchos falam uma lomba, tem aquele subidão lá, e a pessoa faz algumas séries, algumas repetições subindo e descendo. Vou dar, sei lá, 6 tiros na subida, 8 tiros na subida, 10 tiros, 20 tiros, eu não sei. Vou fazer 20 tiros de 100 metros na subida. Ou, porque isso vai treinar a minha força, isso vai treinar a minha potência, isso vai aumentar a minha resistência física, ou vai melhorar meu condicionamento, meu fôlego, sei lá o que dizem que vai melhorar. Vou ser muito sincero com você. Quando a gente faz um treino de tiros, o nome desse treino chama treino intervalado, tá bom? O que é um treino intervalado? É um treino que a gente coloca um estímulo de corrida muito intenso num curto espaço de tempo e depois a gente dá uma pausa, a gente dá um intervalo. Então a gente chama isso de treino intervalado. Esse treino tem um estímulo e seguido dele tem um intervalo. Quando a gente faz esse treino, o objetivo principal é a gente conseguir aumentar a nossa velocidade naquele curto espaço de tempo. Então, exemplo, eu vou fazer um tiro, ou seja, um estímulo de corrida muito rápido de 2 minutos e vou depois dar uma pausa, um descanso de 3 minutos. Por exemplo, esse é um treino de tiros. Eu vou fazer no plano, no local seguro, que eu tenha espaço para fazer, que de preferência não tenha nem imperfeições no piso. Não vou fazer uma rua de paralelepípedo um treino de tiro. Por quê? Porque eu vou exigir demais da minha coordenação motora. É uma velocidade que eu não estou acostumado a correr. Então eu vou provocar uma velocidade maior. Eu vou estimular o meu corpo a correr mais acelerado do que ele está acostumado. Então, exemplo, estou acostumado a correr 10 km em 1 hora. É um pace de 6, beleza? Mas na hora que eu for fazer um tiro de apenas 2 minutos, concorda que você consegue correr mais rápido do que os seus 10 km em 1 hora? Por que você consegue correr mais rápido? Porque vai acabar logo. É um estímulo diferente do treino contínuo. Então você vai lá, acelera e depois você descansa. Então dá um intervalo. Então é um intervalado. Qual é o melhor jeito de fazer isso? No plano. Se você faz um tiro subindo, vamos pensar, vamos voltar antes de falar das subidas. Se você faz isso no plano, concorda comigo que a sua frequência
frequência cardíaca vai subir no tiro? Cara, eu tô acostumado a correr a 10 km por hora, num pace de 6, vamos supor que a sua frequência cardíaca média fique na casa ali dos 170 batimentos por minuto quando você está correndo continuamente. Quando você faz um tiro de 2 minutos, obviamente a velocidade vai ser mais alta, você vai conseguir correr talvez num pace de 5, talvez num pace de 4,40, talvez num pace de 4,30. Vai depender muito da sua condição física e da intensidade que você coloca, da garra que você tem de suportar aquele esforço. Aí envolve vários fatores, até emocionais, mas o fato é, fisiologicamente, a sua frequência cardíaca vai subir mais, num curto espaço de tempo, mas ela vai subir. Então você já está dando uma carga a mais para o seu miocárdio, para o seu coração, beleza? Isso é previsto, faz parte do treinamento, isso não está errado, né? Mas vai acontecer esse fenômeno com você. O seu coração vai acelerar mais do que uma corrida contínua. Quando você faz um tiro, você está lá voando, o coração vai bater mais rápido, depois você vai descansar. Então, essa é a ideia do intervalado. Você tem uma vantagem com aquela pausa. A gente chama isso de pausa vantajosa em treinamento desportivo. Então, você tem uma pausa que você vai ter vantagem com isso depois de um estímulo muito forte. Você fez isso no plano, a frequência cardíaca já subiu muito. Você estimulou sua velocidade, que é o que você queria. Se você faz isso na subida, duas coisas acontecem. Primeiro, você está fazendo muita força porque você está dando um tiro na subida. No plano, a frequência já sobe, imagina subindo. Isso pode ser uma sobrecarga cardíaca para quem não está acostumado. Se é um atleta de altíssimo desempenho, que já está ultra adaptado a fazer treinos de tiro no plano e tem uma ótima, uma excelente recuperação, uma excelente condição cardiorrespiratória, tem todo o aparato médico para isso, sabe que os exames estão todos em dia, essa pessoa pode se submeter a um esforço extremo de dar um tiro na subida. Você acha que você está nesse nível? Você tem todo esse aparato médico cuidando de você? Você já fez inúmeros treinos de tiro no plano, em condições ideais, para depois ir para o tiro na subida, tiro de rampa? O problema é que a gente vê, às vezes, um vídeo no Instagram, faça tantos tiros na rampa, e o iniciante pensa, caramba, ótimo, vou melhorar a velocidade, vou melhorar na subida, vou fazer esse treino. É um risco. Eu tô sendo chato? Tô. Eu sou dono da verdade? Não sou, mas eu primo pela segurança dos meus alunos. Eu primo pela vida dos meus alunos. A gente não sabe quem está do outro lado da tela, pegando uma informação jogada no vento, indo para uma pista, indo para uma rua sozinho, se matar de treinar. Tem gente que ouve falar, faça teste de 3.000 metros, teste de 3 km. O cara liga uma esteira ali, coloca uma velocidade que ele nunca fez na vida e se mata, e às vezes ele passa mal. E não tem ninguém ali do lado para dar um suporte, para dar um socorro. Então cuidado com o que você olha na internet, assim, eu vou fazer, eu vi tal atleta fazendo, eu vi tal pessoa falando, eu vou fazer. Cuidado. Então eu sou contra. Eu não passo treino de tiro em rampa para nenhum aluno meu. Por mais bem treinado, eu tenho alunos, cara, muito bem treinados, que pegam um pódio e tal, tá tudo certo. Mas eu não passo treino de tiro na rampa. Para mim é uma sobrecarga cardíaca. Eu vou para um outro lado agora. Fisiológico, tá? Pensa comigo, se o objetivo do tiro era aumentar a velocidade, se eu estou fazendo um tiro na subida, eu não vou conseguir aumentar a velocidade. Concorda comigo? Se eu quero estimular a velocidade, é melhor eu ficar no plano. O ideal seria eu fazer na descida, não é para fazer na descida, mas pensando em velocidade, eu conseguiria uma velocidade maior. Mas ele tem mais impacto, mais chance de machucar, mais chance de lesão. Não é para fazer na descida, mas pensando na velocidade, usando a gravidade, seria mais rápido eu correr descendo do que eu correr subindo. Então vamos fazer no plano. Então eu não indico você fazer o tiro na subida. Tem outro ponto. Você não consegue uma velocidade maior na subida, você consegue no plano. Então mais um motivo para você fazer os seus tiros no plano. E tem uma outra questão. Você vai falar assim, Rodrigo, mas quando eu chego na subida, esse é o ponto. Presta atenção aqui. Quando eu estou numa prova, eu estou lá correndo e eu vou pegar uma subida, o meu pace sobe. Eu corro mais devagar. Eu não consigo manter o mesmo ritmo que eu estava no plano na subida. Por que isso acontece? Por motivos óbvios, pela gravidade. Você vai fazer mais força na subida, o seu pace vai aumentar, não é só a velocidade, tá? Presta atenção, o seu pace vai aumentar na subida, você vai correr um pouco mais devagar na subida. Só que a média final da sua prova é o que conta. Se você fica mais rápido nos treinos contínuos, vamos supor, vamos pegar aquele exemplo que eu dei, a pessoa corre 10 km em 1 hora.
Então a média dela é um pace de 6. Quando ela está numa subida, o pace dela sobe para 6,30, por exemplo. Ela corre mais devagar na subida. Quando volta para o plano, ela volta a conseguir manter aquele pace de 6. E beleza, passou a subida, ela está no plano, ela volta para o normal dela. Mas na subida, ela vai mais devagar. Ela queria manter um pace de 6 na subida. Como é que essa pessoa mantém um pace de 6 na subida? Matemática, cara. No plano, essa pessoa precisa ficar mais rápida, na média. Então, de tanto treinar, por exemplo, tiros, e não é o único método de treinos, é só um exemplo, existem vários protocolos de treinos para aumentar a sua velocidade, inclusive para os alunos do Bora Correr a gente passa isso também, mas o fato é que quando você melhora a sua velocidade no plano, vai chegar uma hora que o seu pace que era de 6, o seu pace pode virar um pace de 5. Leva tempo, vários treinamentos, protocolos de treino, uma estrutura de treinos, com orientação certa, você é totalmente capaz de sair de um pace de 6 e chegar num pace de 5. Você correr a 10 km em 60 minutos e chegou o momento que você corre 10 km em 50 minutos. E adivinha o que vai acontecer quando você pegar uma subida? Quando você já tiver um pace de 5. Você não vai manter o pace de 5 na subida. Na subida, o seu pace vai ficar de 5,30, por exemplo, ou de 6. Olha que legal. Você queria manter o mesmo pace de 6 na subida e você consegue. Como? Estando mais rápido no plano. Porque sempre na subida você vai correr mais devagar. Ou você vai fazer um esforço muito maior para manter a mesma velocidade. E não é nem sempre o ideal. Então como é que você fica bom nas subidas? Treinando em percursos que tenham subida. Então no meio da sua prova ou no meio do seu treino vai ter subida. Não vai ter uma prova de corrida de rua, seja de 10 km, seja meia maratona, seja maratona, que você vai precisar ficar subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Não existe esse tipo de prova. Você já viu alguma prova assim que o organizador coloca um cone lá em cima, um cone aqui embaixo? Olha, agora nesse percurso da prova, vocês vão fazer isso aqui 10 vezes. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, depois continua. Não existe uma prova assim. Nem deve existir uma prova assim. Vai aparecer que no meio da sua prova, cara, teve uma subida, uma descida, passa em tal bairro. Pô, naquele bairro vai ter uma subida. Pega aquela avenida subindo. Pega a subida da Brigadeiro Luiz Antônio a São Silvestre. Todo mundo conhece. É uma subida. E depois? Depois fica plano. Você vai passar por uma subida e depois vai ficar plano. Depois vai ter uma descida. É normal, é natural. Então, como é que você fica bom nas subidas? Quando você for treinar a corrida, os seus treinos contínuos, não os seus treinos de velocidade, não os seus treinos de tiro, os seus treinos contínuos, aquele que você vai rodar, por exemplo, 10 km. Procure passar por locais que tenham subidas. É assim que você fica bom na subida. E, cara, saiba que a sua velocidade não vai ser a mesma na subida e tá tudo bem. Mas a melhor estratégia para você treinar a subida, ficar bom na subida, é pegar subidas durante o seu percurso. Não é fazer tiros na subida. Ah, Rodrigo, se eu fizer mais musculação para a perna, eu vou melhorar na subida? Você vai melhorar em tudo, inclusive na subida. Então faça panturrilha, coxa, glúteo, lombar, abdômen, braço, tudo a gente usa na subida. E também usa no plano. Então não tem muito essa regra, eu preciso fazer tal treino para ficar bom na subida. Geral. E de novo, você não precisa, vou além, agora para chutar o pau da barraca, tá? Para ser polêmico, você não precisa fazer treino de subida nunca. Nunca. Ah, eu só vou treinar no plano, tem gente que só treina na esteira, eu só treino na minha cidade, é tudo plano, e vou participar de uma prova com subida. O que eu faço? Vai lá e faz a prova, cara. Tenho certeza que você está bem treinado para fazer os seus 10 km, não é uma ou duas subidas durante a prova que vão te quebrar. Você vai conseguir fazer de novo. Lembra, você vai fazer mais força para subir. O seu pace vai subir durante a subida e depois entra numa média. O que vale é o resultado final. É a média da prova toda. Agora, eu sou contra, não vou reforçar aqui. Não sugiro você ficar fazendo tiros na subida, tiros na subida, tiros na subida. É uma sobrecarga cardíaca. Não é específico para melhorar a sua velocidade, porque você não consegue fazer uma velocidade igual na subida do que você faz no plano. No plano você consegue mais velocidade, seu objetivo é aumentar a velocidade, faça no plano e cuide da sua saúde. Beleza? Fez sentido para você? Deixa um comentário aqui embaixo, me fala o que você pensa disso. Você já fez treino de rampa? Você faz? Você concorda? Eu trouxe uma visão pelo menos diferente para você. Eu não quero ser o dono da verdade, eu não quero lacrar e arrumar briga com o mundo que faz diferente de mim. Não, esse é o meu pensamento. Pelo que eu estudo, pelo que eu já estudei, pelo que eu pratico e pelo que eu oriento os meus alunos. Minha maior preocupação é te ajudar a ter uma melhor experiência na corrida, que você seja feliz correndo, que você seja feliz com o seu resultado, mas de forma saudável. A corrida não precisa ser, só para fechar o vídeo, a corrida não precisa ser esse lugar de alta competição, que tá ficando até meio tóxico. Ah, se eu não fizer o pace tal, eu não vou nem postar meu treino, eu não vou
nem postar minha medalha, porque eu não bati o recorde, porque não, cara. Vamos correr para ser feliz, vamos correr para ser mais saudável, vamos correr para conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, fazer amigos diferentes, curtir, cultivar nossas amizades. A corrida é para te trazer mais alegria, mais bem-estar, mais felicidade. A vida já estressa a gente demais. A vida já tem problema demais. Não coloca a corrida como mais um problema. Poxa, não bati aquele pace. Poxa, eu quebrei na prova. Eu sou uma derrota. Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Poxa, não subi no pódio na minha categoria. E daí, cara? Tá tudo bem. Você é suficiente. Você é suficiente. Você não é o seu pace. Você não é a distância que você correu. Você é você. Um ser humano incrível, maravilhoso. Então use a corrida pro bem, pro seu bem-estar. Atleta profissional, tá bom? Não tô falando para atleta profissional. A gente não vai ganhar o primeiro lugar geral na prova, a gente não vai para a Olimpíada. Não, cara, a gente somos corredores que gostamos de correr e queremos sim melhorar nossa experiência, melhorar sim a nossa performance na corrida, mas sem esquecer da saúde e da segurança. Se fez sentido para você, deixa eu saber. Escreve aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Se você é novo ou nova aqui, não se inscreveu ainda no canal, dá essa moral, pô. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e bora correr.